de acordo com Levíticos capítulo 25, versículo 8, e também tivemos um respaldo lá de Gênesis, capítulo de número 29 e versículo de número 27, que uma semana de tempo, no hebraico ele dá 77, ou seja, são semanas de anos. Então, 70 semanas são 490 anos. E aí ele pontua 6 elementos. Dos 6 elementos é que as 70 semanas de Daniel iriam cumprir até o seu final. E ele está dividido em 3 períodos as 70 semanas. Uma de 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Ou seja, 49 anos. Ele diz que 7 semanas, 62 semanas seria a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, falando sobre a ordem, até o Messias, o Cristo, onde Jesus de fato veio. Aí ele diz que depois das 62 semanas, o Messias seria cortado, seria tirado, falando sobre esse evento, e depois disso, o templo seria destruído, que é o segundo templo, lá na época de Zorobabel construiu, e Herodes retornou, e aí falar que seria até em tempos angustiosos, e aí ele vem falando que quem destruiria era o povo do príncipe. Nós falamos no ano 70 foi destruído o templo de Jerusalém, e aí então restou uma semana. Ele diz que o príncipe ele fará aliança com muitos por uma semana. Falamos que existe esse espaço de tempo, esse ato, entre a 79ª e a 70ª semana, ou seja, entre a semana 69, 7 mais 62, 69, e a última semana, que são 7 anos, de 7 anos da grande tribulação. Explicamos que de fato existe esse período é chamado Tempo dos Gentios. Levamos lá para Lucas, capítulo 21, versículo 24, também em Romanos, capítulo de número 11, versículo 25, e para respaldar esse espaço que muitos não acreditam, mostramos outras profecias que de fato existem em espaço, não apenas nessa profecia, mas em outras, como no caso de Isaías, capítulo 61, Isaías, capítulo 9, e assim sucessivamente. Amém? E aí falamos que então verá a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, que o Messias, o anticristo se manifestará aqui, e falamos série de coisas também, onde entrará posteriormente, quando finalizar as 70 semanas de Daniel, é a guerra do Armagedon, a vinda de Cristo. Então Cristo estabelecerá o milênio, e até no final do milênio haverá a guerra do Gog e Magog, então depois da guerra do Gog e Magog finalizará o milênio, então vai vir o juízo final, depois do juízo final, o novo céu na terra, entrando então no estado eterno. Amém? Em outro momento nós iremos falar a diferença do tempo, eternidade e estado eterno, certo? Que até no grego existe palavra, mas eu não iremos entrar nesse ponto. Então o que nós iremos estudar hoje são os sinais da volta de Cristo, certo? Eu quero perguntar a alguém que tem alguma dúvida sobre as 70 semanas de Daniel, que você não entendeu, ou que ficou começando a falar. Deu para dar uma compreensão boa aí, né? Sobre o assunto. Então hoje nós iremos falar sobre os sinais da vida de Cristo, ou seja, não é da primeira, que Cristo já veio aqui, é da sua segunda vinda, o que ele mesmo relatou em Mateus capítulo de número 24. Vamos iniciar a leitura. Hoje nós iremos ler bastante, não tem como estudar a Bíblia sem ler. A nossa irmã tirou foto, e lançou lá no grupo lá, no desenho passado, com as referências bíblicas. Vamos lá, Mateus capítulo 24, é conhecido também como o Apocalipse de Mateus, ou também o Sermão Profético, capítulo 24 e 25. Vem dizendo assim, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então vamos lá, o que acontece? Jesus estava ministrando no templo, pregando, e de repente essa aqui já é a última semana de Cristo na face da terra, ele ainda antes de ser crucificado. E aí então, quando ele estava saindo do templo, os seus apóstolos chegam, mostram a estrutura do templo, as grandes pedras, rochas que havia ali. Eles admiravam muito, porque eles habitavam na região da Galileia,
região mais afastada, de repente Jerusalém já tinha grandes edificações, principalmente a do templo. E aí então eles falam para Jesus sobre a estrutura do templo. Jesus já fala para eles: ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja queimada. Aí o versículo 23 é o versículo chave para nós compreendermos o porquê de Mateus 24, 25. Acompanhe comigo, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, que ficava na frente do templo, no lado do Oriente, diz assim: ó, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo. Observe que eles vão fazer 3 perguntas chaves para Jesus. São 3 pontos. Primeiro, observe, diz-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Que o templo seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra. Segundo, que sinal haverá na tua vinda e no fim do mundo? Então nós temos 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas, ou seja, que o templo seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra. Segunda pergunta, qual o sinal haverá na tua vida? Terceiro, e do final do mundo. Então a resposta de Jesus nós encontramos agora no capítulo, no restante do capítulo 24 e o capítulo 25 do livro de Mateus, ok? Então Jesus agora estará respondendo essas perguntas. E observe que ele vai dizer assim: então, se para nós conseguirmos entender melhor, essa parte ela vai falar de maneira mais geral para os judeus, que Jesus vai retratar principalmente a destruição do templo e alguns acontecimentos que haverá quando o anticristo estiver lá. Porque a destruição do templo de Zorobabel, o templo reformado por Herodes, é um tipo, ou seja, é um prenúncio do que acontecerá quando o anticristo estiver no terceiro templo. Ou seja, ainda haverá a construção do terceiro templo lá em Jerusalém, que nós falamos semana passada. Continuando, versículo 3, versículo 4, então Jesus começa a responder, ele diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro ponto, o engano. O engano será em massa. Então, se você quiser até pontuando aí, nos sinais da vida de Cristo, engano. O engano a cada dia vem aumentando a respeito do Evangelho. Então, o engano é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos observar, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, ou seja, muitos falsos cristos. Desde antes de Cristo já havia falsos cristos. E depois de Cristo, muitos têm anunciado. E aqui no Brasil tem um clássico aí, que é o Henrique Cristo, né? Ele diz que ele é o Cristo Messias. Então, até nos dias de hoje, haverá muitos falsos cristos. E até mesmo o próprio anticristo. Porque muitas vezes a pessoa que é anticristo acha que ele é tudo aquilo que é contra Cristo. Não, que sério. Ele vai dizer que ele é o Cristo. Se você pegar um antídoto, ele é tanto contra como ele contém. Se você pegar um antídoto de veneno de uma cobra, por exemplo, ele tem parte de veneno de cobra. E ele também contém aquilo que é contra. Ou seja, o anticristo, ele tem tanto aquilo que é semelhante ao aspecto de Cristo. Nós iremos estudar daqui a umas 2 ou 3 sextas-feiras, nós iremos estudar especificamente sobre a pessoa do anticristo. Estaremos estudando sobre o falso profeta, estaremos estudando sobre muitas coisas. E você vai perceber essas características dele. Então, assim, até hoje, até nos dias de hoje, estão se levantando muitos falsos cristos. Diz que enganarão muitos. E eles têm carregado séries de seguidores hoje na atualidade. E eu esqueci o nome de um que se levantou. Eles têm sua genealogia, tanto judaica como islâmica. E muitos estão deixando o cristianismo, o catolicismo, deixando o judaísmo para segui-lo. E detalhe, ele também opera sinais. Nós vamos observar aqui. É uma das grandes características.